Olá, pessoal, eu sou Helena Tanuri e estou aqui com vocês hoje para nós conversarmos sobre um assunto muito importante, muito relevante. Nós vamos falar, eu e os meus convidados, sobre o Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? Um mês nacional de prevenção ao suicídio. No Brasil, esse mês foi estipulado desde 2015. Mas por que setembro? Porque mundialmente a data 10 de setembro já é uma data que a nível mundial é separada para que o mundo pare para refletir, para conversar, para abordar esse assunto tão importante e que tem cada vez mais tomado vulto e chegado mais perto da nossa realidade. Às vezes pensamos que por sermos cristãos ou termos contato com a igreja, estamos isentos, mas isso não é verdade. Isso é uma fábula, isso é uma fake news. Nós vamos conversar sobre isso e para a gente falar sobre isso, a gente conta com a sua participação, fica com a gente, manda uma mensagem aí para alguém que você conhece, fala, assiste agora a Rede Super, porque vamos falar sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção de suicídio, tá bom? E para conversar sobre isso, eu tenho aqui a minha amiga, pastora e apresentadora, Márcia Rezende. Ei, seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, querida. Obrigada por ter vindo aí a caráter, toda de amarelinho. Exatamente. A cor amarela, né, Helena, foi escolhida exatamente para dar esse alerta, esse sinal, essa atenção. A gente que dirige, a gente que é pedestre, que anda e observa os sinais, a gente sabe que o amarelo é exatamente, olha, atenção, vai fechar o sinal. Então, normalmente, quando as pessoas acham que vai dar tempo, correm um risco muito grande de bater o carro, de serem atropeladas, né? Então, é melhor parar quando o sinal está amarelo e depois esperar o sinal verde. E assim também na nossa vida. Muitas vezes, muitas coisas acendem essa luz amarela e às vezes a gente não percebe. E quando a gente não percebe ou não para dar atenção para aquela situação ou para aquela pessoa, a gente corre um risco muito grande de não ajudar ou a nós mesmos quando, né? Às vezes tem uma dorzinha, é o sinal amarelo. A pessoa vai protelando, procrastinando e quando resolve olhar, a situação já está mais difícil. E assim também, principalmente, né, Helena, em relação a esse assunto, porque trata de vida. E a vida é o dom mais precioso que a gente tem de Deus. É verdade. E Ele nos deu para que a gente viva de uma maneira linda, de uma maneira abundante. E a gente está aqui nesse programa especial, né? A gente está fazendo um programa especial para falar sobre esse assunto, exatamente para ajudar, para alertar e para aproveitar esse veículo que a gente tem, né? Você falou para o pessoal convidar, não só na Rede Super, também no YouTube, você pode assistir, você pode convidar as pessoas que não moram que moram onde não tem Rede Super. Você pode assistir pela internet também e mandar aí o convite para que as pessoas também aprendam, se alertem e sejam abençoadas. Amém. E para fechar a rodinha aqui desse papo, nós temos um homem, né, gente? Pastor Fábio Lacerda, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Que isso, eu que agradeço, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, Márcia, Helena e todo o pessoal que está em casa, para a gente falar desse tema tão importante, porque no nosso país, talvez em outros lugares do mundo também, mas tem uma cultura assim de não se falar sobre o suicídio, né? Não se falar sobre depressão. Então, a gente poder abordar esse assunto, falar com quem está em casa, fazer com que as pessoas que passam por esse problema, sabe que agora o Brasil está em alerta com isso, né? Ela vai se sentir muito mais acolhida em buscar ajuda e falar sobre isso também. Com certeza. Eu acho importante nós, como 3 pastores aqui, a gente começar, vou jogar uma bombinha aqui, mas depressão não é a doença do diabo? Ou não é frescura da pessoa, não é? Você já ouviu isso em algum lugar? Já ouviu, Olha, Fábio? infelizmente a gente escuta muito, né? Falando assim, que depressão, ela é falta de Deus, né? Sim. Ou então você acusar uma pessoa que está com depressão, fulano está com depressão, mas também não busca Deus, não está próximo de Deus. Não ora, não jejua. Ou deve ser pecado, Deve né? ser pecado. Exatamente. Tem um vídeo meu no YouTube, eu fiz 4 episódios lá só sobre depressão. Então, em um deles eu falo assim, que a pessoa que diz que depressão é falta de Deus é um covarde, né? Porque ela não sabe o que o outro está passando, né? Ela não tem noção do que acontece dentro dele, qual que foi a causa daquela depressão. São tantas coisas que podem causar depressão em uma pessoa e pode sim, uma pessoa que está
próxima de Deus, que fala diretamente com Deus, como o profeta Elias, por exemplo, passar por uma depressão e querer dar fim à própria vida, igual esse profeta quis. Sim. Então a gente tem que entender que isso pode acontecer com qualquer um de nós, que isso não é falta de Deus, não é falta de fé, e que todo mundo que está vivo pode passar por isso. Por isso que nós precisamos ter empatia com as pessoas, saber ouvir as pessoas, abordar esse tema. Acho que deveria, nas escolas, sabe, Márcia? Começar desde primário, cedo, já né? deveria Sim, desde falar cedo. sobre depressão, ensinar as crianças, familiarizar, para que nós pudéssemos ouvir o próximo. Eu acho que é começar em casa mesmo, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 12, uma de 14, e sempre que a gente tem conhecimento de alguém, sempre que a gente ouve, a gente sempre ensina para elas. Primeiro, depressão é uma doença também fisiológica, uma doença física, né? Assim como uma dor de cabeça, uma dor muscular, é uma falta de... Muitas vezes, tem pessoas que têm, né? É todo mundo que tem depressão, que a depressão é fisiológica, que é uma falta de produção dos hormônios, né? Serotonina, enfim, que a pessoa tem essa deficiência, como a pessoa, por exemplo, tem um hipotiroidismo ou uma hipertiroidismo, o hormônio da tireoide é produzido menos ou mais, a pessoa também tem uma depressão que é fisiológica. Ela vai tomar um remédio, provavelmente a vida toda, para repor esse hormônio. Esse hormônio, o hormônio da sensação do bem-estar, que se você não tem, você vai ter a sensação de mal-estar, né, de tristeza. Tanto que o hipotiroidismo também, ele tem essa baixa esse desânimo, essa baixa, né? As pessoas às vezes confundem, até grávidas, né? Ou como é que chama? Esqueci o nome. Puerpério. Puerpério. Aquelas mulheres que estão amamentando, né? Para falar, que a gente não errar a palavra. Muitas confundem a depressão pós-parto com... ela está, na verdade, com um problema na tireoide, de hipotiroidismo. Então, por isso que qualquer coisa que a gente sente, em primeiro lugar, a gente tem que procurar quem? O médico. O médico. Né? É interessante você falar nisso, Márcia, porque há um preconceito, o preconceito começa aí, né? Às vezes se demoniza a doença e pensa assim, não, leva lá para o fulano orar por ele. Gente, a oração é sempre bem-vinda. Nós cremos no poder da oração, ok? Nós cremos no poder da oração. Mas se eu tenho um problema cardíaco, eu vou orar e vou procurar um cardiologista. Sim. Deus pode usar a vida do cardiologista, não é isso? Para dar um diagnóstico acertado, para me dar um medicamento adequado, não é? Da mesma maneira, se eu tenho um problema no pé, eu vou procurar um ortopedista. Se eu tenho um problema nas minhas emoções, eu vou procurar um psiquiatra. E ele pode me dar indicação, olha, o que você tem é algo leve, você precisa fazer uma terapia, vai para o psicólogo, né? O que você está passando, o que você está atravessando, ou não. Você está passando por alguma coisa biológica, né? Físico, você precisa de uma reposição hormonal. Enfim, as pessoas têm muito preconceito contra o psiquiatra. É verdade. Fala que é psiquiatra, fala, médico não, doido. é médico de doido, né? E, gente, vamos acabar com isso, né? O médico se especializou nessas questões das emoções e também dessas questões fisiológicas, dessa falta de hormônios. Produção de hormônio. Né? Tanto que ele é um médico, né, gente? Ele fez medicina. O psiquiatra, é até bom a gente falar um pouquinho sobre isso. O psiquiatra é um médico, ele estudou medicina 6 anos, depois ele fez especialização, né? Ele fez a residência. Alguns fazem, a maioria faz mais de 2 residências, mais de uma. Faz a residência no clínico geral, mas faz a residência em psiquiatria, ou seja, ele entende do corpo humano, ele entende das funções do corpo humano e, aliado a isso, tem o conhecimento da mente humana. Tanto que essas doenças, angústia, depressão, ansiedade, angústia não, ansiedade que eu queria dizer, obrigada, Helena, transtornos são chamados transtornos mentais, porque nós não somos um corpo separado da nossa mente. A nossa mente, o nosso cérebro, ele faz parte do nosso corpo. E ele pode adoecer. Como qualquer outra parte do nosso corpo, né? Agora, eu acho que o mais importante em tudo na nossa vida, seja física, emocional, é a gente procurar ajuda o quanto antes. E nós brasileiros temos a mania de deixar para depois, né? E ficar ouvindo o que o vizinho falou, o que o irmãozinho falou, o que o outro falou. E vai, não, e vocês já perceberam, não sei, na vida de vocês, ou alguém que vocês conhecem, que deu algum sinal
de uma tristeza profunda e não pediu ajuda, e depois você vê que a pessoa precisava muito de tomar uma atitude e não toma. Você tenta ajudar, até como pastores, a gente tenta aconselhar, a gente sabe que infelizmente tem gente que não ouve conselhos, né? Sim. Pede, mas não ouve, não faz, não põe em prática. E vocês foram vendo aquela pessoa só piorando? Sim, eu conheço casos de pessoas que com muita dificuldade aceitaram o tratamento, o acompanhamento psicológico associado com a medicação prescrita pelo psiquiatra. Mas aí teve uma melhora. Então melhorou, teve aquele primeiro momento, melhorou. Não, tá ótimo, não preciso desse remédio mais não. Sim. E interrompeu o remédio. Não, aí é pior, né, Helena? Sem autorização médica, de uma maneira repentina. Porque, não, esse negócio vai me viciar. Né? E aí teve um efeito rebote, assim, voltou muito pior, aí teve que aumentar a dose do remédio, né? Então, gente, é remédio, a gente não interrompe sem o conselho médico, a gente não para de tomar remédio sem conversar, né? Vai fazendo desmame, vai diminuindo a dose, isso associado a várias outras coisas, exercício físico e às vezes, dependendo da causa da depressão, porque se é uma causa química, vai precisar, talvez, de se estender esse tratamento pela vida. Ou seja, vamos conviver com esse remédio aqui. Se eu tenho uma disfunção na tireoide, eu não vou ter que tomar essa medicação para repor esse hormônio, não é assim? Pressão alta, né? Pressão alta, né? E outras questões. Deus é todo poderoso, gente. A gente volta a dizer, o Senhor é todo poderoso e Ele pode fazer um milagre. Claro. Ele pode mudar esse quadro, ele pode mudar o diagnóstico médico e você começar a sentir mal com o remédio, o médico vai falar, não, você não precisa mais de remédio, você está curada. Né? Essa é a nossa expectativa. Mas eu fico pensando que Deus sabia exatamente, Ele é todo poderoso e Ele é onisciente. E sabendo das encrencas que nós nos meteríamos como seres humanos, nós estamos inseridos em um contexto de caos, muitas inseguranças, muitas incertezas financeiras, agora nesse tempo de pandemia. Por que piorou tanto os quadros de depressão? Você ficou cerceado da sua liberdade, algumas pessoas perderam pessoas íntimas, o luto é um catalisador de depressão, perderam o emprego ou simplesmente ficaram aterrorizadas. Então, vieram também não só apenas a depressão, mas os transtornos, o pânico, a ansiedade, né? Ou seja, nós estamos inseridos em um contexto que não é o contexto do Éden, não é, né? Nós estamos lidando com o declínio humano. E eu acredito plenamente que Deus, antecipando isso, deu inteligência e capacidade aos homens para socorrerem-se uns aos outros através da medicina. Sim. Né? E isso inclui a medicina da mente. Com certeza. Ô, pastor, agora eu quero te chamar para essa conversa. Você falou que fez um programa no YouTube. Isso. E o que te levou a fazer, o que provocou em você essa necessidade de abordar esse assunto? Isso, eu fiz um episódio, né, de quatro vídeos, 4 mensagens sobre depressão. O que me levou a falar desse assunto era o número de perguntas dos membros da igreja e das pessoas também das redes sociais falando sobre depressão. Falando assim, pastor, eu estou com depressão, ore por mim. Ou então eu acho que eu estou com depressão, passei por depressão. E aí eu quis falar desse assunto. Então, é um assunto que me interessa, a depressão e o suicídio. Então, sempre pesquisei, sempre procurei ler muito sobre isso. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, assim, é que muitas pessoas, elas acham que elas estão com depressão. E aí elas começam a viver aquilo mesmo, assumir aquela postura. Por isso, a importância de, num primeiro sinal, a gente procurar ajuda médica. Isso é muito importante. E entender o seguinte, que a vida, ela é feita de altos e baixos. Não é todo dia que eu acordo querendo mudar o mundo. Não é todo dia que eu saio da cama e falo, hoje nós vamos pregar, nós vamos falar com as pessoas, hoje eu vou para o meu escritório, vou trabalhar. Não são todos os dias que a gente levanta assim. Tem dia que a gente levanta para baixo. Sim. Tem dia que a gente levanta chateado. Tem dia que a gente levanta sem fé. Sim. Né? Até sobre aquilo que a gente prega, a gente fala, não, mas será que pode acontecer comigo? Mesmo? Né? Gente, nós temos sangue, né? Exatamente. E eu passei por uma experiência, nessa questão de médico, sobre isso, que foi o seguinte, eu estava num momento da minha vida, assim, com muita dificuldade para sair da cama quando eu acordava.
eu acordava e me dava assim, um desânimo, uma coisa, e eu comecei a sentir até mal com aquilo. Falei, gente, a gente prega sobre isso, a gente fala sobre você vencer, e o que será que está acontecendo comigo? Mas não procurei ajuda médica sobre isso. E fui no médico depois para outras coisas. Fui lá, um amigo meu, Dr. Guilherme Klein, me pediu os exames, meu exame de sangue, fiz um monte de exame de sangue. Quando chegou, eu voltei lá nele, ele olhou, falou sobre algumas coisas, eu tinha feito algumas queixas para ele, mas tinha esquecido desse assunto da cama. E aí ele olhando tudo, ele falou comigo assim, falou, Fábio, quando você acorda, você tem dificuldade de sair da cama? Eu falei, meu Deus, eu achei que foi um profeta esse médico. Teve a revelação. Teve uma revelação agora. Falei, doutor, eu tenho muito a ponto de me constranger. Falei assim, eu pensava, preguiça, não tem direito. Né? A gente acha que é preguiça. Exatamente, não tem direito de ter isso não, gente. Eu tenho que levantar, tenho que sair. Ele falou assim, olha, eu estou te perguntando isso porque tem uma coisa sua aqui, que quando você está sem isso aqui, você não consegue sair da cama. Você acorda como se você não tivesse dormido. E eu falei, sou eu. E aí era uma questão de hormônio, não vou entrar porque eu não lembro direito o que era, mas ele falou, nós vamos repor isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso vai acabar. E foi assim, gente, igual tirar com a mão. Né? Eu comecei a fazer o tratamento de reposição hormonal. Dali a pouco tempo eu acordava assim, eu não queria ficar na cama, não aguentava ficar na cama. Já saía, viver, fazer as coisas. Então por isso que é importante a gente procurar ajuda. Né? A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Gente, tem um tempo da gente procurar ajuda. A hora que a gente achar que a gente precisa, nós precisamos dar esse passo. Eu acho que, desculpa te interromper, a gente deve, mesmo quando a gente não precisa, fazer aqueles check-ups anuais, né? Por exemplo, eu sempre separo outubro, por causa do outubro rosa, para fazer meu check-up. De ultrassom de mama, de mamografia, aí o médico pede todos os exames, né, de sangue, como é que estão colesterol, triglicérides, enfim, tudo. Porque os minerais, né, então, os hormônios e os minerais fazem muita falta para a gente. Eles têm que estar num equilíbrio muito grande. Né? Por exemplo, a gente tem... Outro dia eu falei com alguém, uma amiga minha, você lembra da aula de ciências? A bomba pode sócio e potássio, mas é porque eu não sabia se eu tinha feito na faculdade ou na escola. Minha mãe, ela tem uma doença que a gente ficou sabendo depois, que se chama hiponatremia. Já escutaram sobre isso? Não. A gente não escuta muito falar. É a baixa de sódio. Sim. Sódio muito baixo. E aí ela tem várias consequências com essa história de sódio baixo, porque a gente só fala do sódio alto, né, da hipertensão, que é causada pelo excesso de sódio. Uma tia do meu marido teve isso, ficou internada. Isso, a pessoa, exatamente. E o dela é crônica, então ela não descobriu a causa, não descobriu a cura, tem um controle. Qual que é a bomba sódio-potássio? Quando o potássio está alto, o sódio está baixo. E vice-versa. Então, tem um monte de coisa que ela não pode comer, porque vai elevar o potássio, vai diminuir o sódio, e você vai fazendo o quê? Um equilíbrio. Tudo na nossa vida é um equilíbrio. A gente precisa encontrar o equilíbrio, né? E a gente nunca pode esquecer, eu gosto muito de repetir isso sempre, principalmente para nós cristãos. Nós somos o templo do Espírito Santo, nosso corpo. Nós somos, né, o Espírito, temos uma alma que habitamos no corpo. E a gente que às vezes é cristão, nós três que somos líderes, somos pastores, muitas vezes a gente fala muito do espiritual para os nossos filhos, por exemplo. Porque às vezes tem filho que fala assim, vai para a igreja com a gente ensina, mas a gente esquece às vezes do emocional e do físico. Sim. Né? Então, a gente tem que se lembrar, gente, eu sou um ser humano. Completo. Que às vezes, se eu tiver com o mineral lá tal, baixo, eu vou ficar desanimado mesmo, eu vou dar conta. E às vezes a gente fica com culpa, né? Igual você falou, gente, eu não posso deixar de levantar da cama. É preguiça, né? Tem tanta coisa para fazer, vem aquele peso, aí vai só piorando. Por quê? Porque eu não dou conta de levantar, eu me sinto culpada, aí eu vou ficando triste, eu vou ficando achando que eu não... Então, assim, a gente precisa de ajuda, né? E a Bíblia fala que melhor é serem dois do que um. Exatamente. A gente não dá conta sozinho. Você que está assistindo, a gente acha, eu dou conta. Às vezes você dá conta por um tempinho,
mas daqui a pouco você não consegue mais. A gente pode usar como exemplo as próprias histórias recentes de suicídios de colegas pastores. Chocou o Brasil, chocou a própria igreja, mas como assim? Foi um atrás do outro. Você se lembra disso? Lembro. Sim. Começou há cerca de 2 anos Sim. atrás, né? E pastores com realidades diferentes, pastores de jovens, Sim. pastores mais velhos, né? Várias realidades. No Brasil e fora No dele. Brasil e fora dele. E eu acho que esse fator de você não comunicar, não buscar ajuda, é uma característica do pastor, que acaba acreditando no mito do super-herói, né? Então, eu sou uma mulher comum, é a descrição do meu Instagram, uma mulher comum que crê em um Deus extraordinário. Extraordinário é Deus. É Ele. Nós somos seres humanos com demandas, com limitações e com necessidades, todos igualmente. Mas se você é um pastor, ou você é um pai de família, ou você é um líder na sua empresa, você é um chefe, e pessoas dependem do seu bem-estar, pessoas dependem do seu equilíbrio emocional, elas projetam em você, não, o pastor Fábio vai me ajudar nisso. Tanto é que a série que seus vídeos nasceram dessa necessidade. Isso. Tanta gente, pastor, eu acho que eu estou com depressão. Quer dizer, então, as pessoas dependem de mim. As pessoas estão esperando eu levar uma resposta até elas. Sim. E isso nos dá a ilusão de controle. É. E de que a gente não tem o direito de vivenciar certas coisas. A gente está falando aqui como pastores, porque a gente sabe que essa é uma realidade. Mas isso acontece para o pai de família, né? Para a mãe que leva o sustento para casa, pro chefe, né? A Márcia é casada com um empresário com muita responsabilidade. Sim. Famílias dependem dele. Sim. Então, eu acho que para essas pessoas é ainda mais complicado admitir: uau, já deu, eu preciso de ajuda. Tô no meu limite. Estou no meu limite. Vocês acham que isso é verdade? É, totalmente. Exatamente isso. A gente aqui está nessa posição assim de pastor, né? A gente tem que entender os pastores, né, que estão assistindo. Primeiro que dentro da nossa cultura cristã, nós temos esse preconceito de que nós não devemos procurar um médico, né? Falta de fé. Sim. Se eu procurar um médico, é falta de fé. Não, é ao contrário. Se eu não procurar um médico, é que é falta de fé. Né? Porque se eu tenho fé, eu posso ir no médico, eu acredito que Deus posso ouvir meu diagnóstico. Tem gente que tem medo de saber o diagnóstico dela. Tem isso também. Evita Então, por isso. se eu tenho fé, eu não preciso ter medo de ouvir o meu diagnóstico, né? Porque eu sei que eu creio num Deus todo-poderoso, tão poderoso, que deu condições do homem conhecer o corpo humano. Né? Você já pensou assim, como o cara descobriu lá que a Neosaldina, o outro remédio você toma, vai pro estômago, ele vai lá no cérebro, tá doendo a cabeça e para. O outro remédio Isso você que eu pinga, falo sempre, gente. ele Seja descobriu Deus, né? isso. Né? Gente, quem que deu essa capacidade pro Exatamente. Foi Deus. pro homem? É Deus. Foi Deus. Então, gente, Deus, ele pode fazer um milagre instantâneo, ele pode fazer como ele já fazer do jeito fez. que ele quiser. Sobrenatural, Como ele já fez, ele faz e ele vai fazer. Através do nome de Jesus. Deus pode fazer um milagre através de um tratamento médico também. Sim. Você imaginou Quantas quem que pessoas vai para uma curadas? cirurgia, então, se a gente for pensar desse jeito, né? Então, eu tive que fazer uma cirurgia, então, aí eu vou para a cirurgia, aí eu vou entrar lá na cirurgia e falar, não, eu não preciso orar, né? Porque não estou usando a fé, vai ser um médico. Aí que a gente ora, né? Aí que a gente olha. Senhor, Toma a mão desse médico tome nas suas as mãos. mãos Exato. desse médico. Os Né? enfermeiros, Esteja ali anestesista. comigo, Jesus, né? Por quê? Exatamente. Ué, a gente crê que Deus pode trabalhar ali daquela maneira. Então nós temos que entender, gente que é pai de família, eu trabalho, né, num escritório e sou pastor aqui na igreja. Então vejam, escuto um monte de problemas lá no meu trabalho, um monte de coisa, um monte de problemas na igreja, um monte de coisa. Então nós que somos pastores, você que é empresário, que é pai de família, você tem que entender que realmente o que a Helena disse, nós não somos super-homens e que nós podemos ter problemas também. Sim. Então nós temos que levar a vida com mais leveza, não Mais se leveza. cobrar tanto, Sim. né? Aprender a falar com as pessoas, cara, eu não estou bem hoje. É. Hoje eu não estou legal, hoje eu estou meio para baixo. Yes. Fala Acho assim, que gente, ó, hoje eu vou desligar o telefone. Isso. Vou assistir um filme, vou comer uma pipoca. Exatamente. Eu acho que é só a gente se lembrar sempre, voltar sempre para a palavra, né? O que a palavra de Deus diz?
Então, o Salmo 127 fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, tem gente edificando, tem gente botando, porque você não vai ficar orando assim, Deus constrói minha casa lá. Olha lá, o lote está ali. Vamos, Deus, manda o anjo lá, botar o tijolo. Não, tem gente que vai pegar, vai construir. Mas é o Senhor que vai dar o recurso, é o Senhor que vai abençoar o tempo, é o Senhor que vai abençoar o fôlego de vida. Força, o fôlego de vida vem dele. Exatamente. Se o Senhor não guardar a cidade, não adianta toda a segurança do mundo. Da mesma forma, se o Senhor não agir, não pode ser o remédio, pode ser a quimioterapia, pode ser qualquer coisa que não vai funcionar. Então, nós dependemos dele o tempo todo. E ele deu sabedoria, inteligência para o homem criar. Gente, quantas milhões e milhões de pessoas aí no planeta já foram curadas de câncer por causa de uma quimioterapia, Sim. de uma radioterapia? Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoas que a gente ama, que a gente conhece. Quantas pessoas, por exemplo, eu quando engravidei da Mariana, eu tinha perdido 2 gestações, nós fizemos estimulação de ovulação. Tomei umas injeções na barriga, eu mesma me aplicava para estimular a minha ovulação, porque eu já estava numa idade que já estava limite, assim, para dificultar. Então o médico falou assim, você já engravidou, você vai engravidar de novo, mas vamos acelerar? Eu nunca pensei assim, nossa, mas isso é falta de fé. Porque Deus pode me dar o filho, pode. Mas Deus já deu para o homem ali, ó, tá lá dentro daquelas gotinhas, a capacidade de me ajudar. Sim. Então a gente precisa tirar esses paradigmas, essas religiosidade Sim. que vem nos pacotes, né, nas caixas. A gente é muito encaixotado. Não, Deus é assim. O pastor Glaico, o pastor da igreja que eu era, da Batista Floresta, antes ele falava assim, não coloque Deus num tubo de ensaio. E é pura verdade. Você coloca Deus ali não, gente. Você quer que Deus haja do seu jeito. Do seu jeito. E ele é tão maravilhoso, né? Porque ele é tão individual. Sim. Então, assim, tem gente... Tanto que depois que eu fiz estimulação de ovulação para estimular, engravidei no 2º mês da Mariana, no primeiro não deu uns negocinho de data errada. Depois eu engravidei da Larissa, 40 anos, engravidei da Larissa naturalmente, não precisou de estimulação, não precisou de nada. Deus é Deus, ele usa os medicamentos, ele usa... E muito, por que eu estou falando isso? Porque muitos cristãos não procuram um tratamento para engravidar, sofrem anos e anos e anos, porque acham que se Deus quisesse daria naturalmente. E o natural nosso não é o natural de Deus. O natural de Deus é que ele já nos capacitou, né? Porque ele já nos capacitou, ele já nos criou. Por que Deus então não me criou perfeita para para os meus óvulos, meus ovários, minhas trompas, enfim, meu corpo não engravidar naturalmente? A gente é pecador, nós herdamos o pecado e com ele as consequências dele, que são as enfermidades, que são as deformidades. Quantas pessoas nascem totalmente deformadas? Deus perdeu o controle? Não. Mas é o DNA, gente. Nós vivemos no mundo. Deus não fica mudando o curso do rio. O rio São Francisco vai para lá, não. Agora você vem para cá. Ele não fica fazendo transposição de rio, mudando a árvore de lugar. Ele já criou a natureza que vai por si só. Né? Ela vai caminhando por si só. E nós precisamos entender que tudo isso que acontece e o que vai ajudar, por exemplo, um adubo vai ajudar a planta. Então, por que eu vou pôr adubo? Você põe adubo na sua planta? Por quê? Deixa a planta natural. Né? Então, tudo isso, Deus deu sabedoria para o homem criar tudo que a gente tem hoje para nos ajudar em tudo que a gente faz na vida. Sim. Né? Eu acho que, eu sou o testemunho de que graças a Deus que existe o antidepressivo. Né? Então, eu ia perguntar se vocês dois já passaram por algum episódio. Sim, eu já passei por 2 episódios, na verdade. Há alguns anos atrás, eu tive episódios rápidos de depressão pós-parto. Então, quando eu tive a primeira filha, Clarinha, ela veio, graças a Deus, foi uma gestação super tranquila, parto normal, tudo tranquilo. E, no entanto, quando eu cheguei em casa, voltando do hospital, eu só chorava. Eu só chorava. Uma tristeza, eu olhava para o dia, não tinha cor no dia. E eu ficava pensando, o que está acontecendo? E a minha médica, ela dizia assim, Helena, você está assim por causa dos hormônios. É uma descarga de hormônios muito grande, daqui a pouco vai normalizar. E normalizou, e acontece de fato, mesmo, né? Ficou ali uns 15 dias, assim, muito ruim. Depois, não tão grave a ponto de rejeitar o bebê, nada disso. Passei pela mesma coisa no Miguel.
Exatamente a mesma coisa. E aí eu já começava a chorar e já começava a me justificar. Não, tá tudo bem, são os hormônios voltando pro lugar. Os hormônios estão escorrendo. Exatamente. Mas quando eu fiquei grávida do Arthur e tive o Arthur, como você vê como é que Deus age em cada situação de acordo com o que Ele quer fazer, né? Quando eu tive o Arthur, eu comecei no mesmo processo. Só que eu estava num momento da minha vida de transição, de conhecer mais a Deus, de conhecer mais o poder de Deus. Então eu estava assim numa virada da minha vida quando o Arthur nasceu. Quando eu comecei com aqueles sinais, os mesmos que eu senti na primeira e na segunda gestação, eu falei assim, parou, pode parar. Olha, Deus, eu te agradeço pela vida do Arthur, esse bebê veio como um presente para essa casa, assim como a Clara, assim como o Miguel. Eu não aceito essa tristeza, eu não quero essa tristeza. E eu orei um dia inteiro. E eu ficava andando e fazendo as minhas coisas, e orando, e orando, e orando. E quando eu não sabia o que orar, eu orava em línguas. Eu comprei uma briga contra aquela tristeza. No dia seguinte, eu não tive mais nada. Amém. Eu não precisei de viver aqueles 20 dias, um mês que eu vivi com, né? Apesar de ser um episódio, né? Único. Já anos mais tarde, aí há uns 7 anos atrás, eu comecei a viver algumas coisas na minha vida particular, né? na minha casa, na minha família. E aquilo me trouxe grande tristeza, grande tristeza, grande tristeza, grande angústia. Eu comecei a chorar, chorar, chorar. E os meus dias eram choro. E eu chorava diante de Deus, eu falava, Deus, tira essa tristeza de mim, porque o Senhor é o dono de tudo, o Senhor está no controle de tudo, eu não quero essa tristeza, tira essa tristeza de mim. E aquilo não mudava, né? E por outro lado, eu estava passando por uma situação difícil, mas por outro lado eu via o cuidado, a fidelidade de Deus em tantas coisas, né? Eu recebia tantas palavras de Deus dizendo, eu estou no controle, descansa, né, e tal. Até que eu fui na minha médica para fazer um check-up normal e eu comecei a chorar diante dela. E ela falou, Serena, por que você está chorando? Ela falou, eu não sei por que eu estou chorando. Eu estou chorando, eu não posso reclamar de nada, doutor. Eu tenho uma vida muito boa, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho filhos maravilhosos, eu vivo os desafios que muitas mães também vivem, mas ela sobrevive, mas eu não estou aguentando mais. Aí eu joguei a toalha, né? E aí ela falou, aí ela entrou com um antidepressivo leve, né? Ela entrou com antidepressivo, indicou terapia, né? Psicólogo e tal e tal. E aí eu fui me recuperando. Usei por um tempo, acho que foi 1 ano que eu usei, depois fui fazendo gradativamente, né? Fui deixando o remédio e nunca mais precisei. E você sentia, então, essa diferença quando você utilizou o medicamento? Completamente. Porque assim, eu lidava com a situação, o problema continuava ali, mas eu reagia ao problema racionalmente. Ele não me destruía. Porque o que estava acontecendo, eu estava vivendo uma crise e aquilo estava me destruindo, entendeu? Eu não tinha ânimo para levantar da cama, eu não tinha ânimo para fazer... Eu não me achava apta para viver a vida do jeito que eu estava vivendo até ali, entendeu? Eu tinha um sentimento de fracasso, né, e tal. E isso, assim, o meu marido me ajudando com toda a paciência que Deus deu para o João, graças a Deus. Meu bem, você não pode ficar assim, meu bem, você vai reagir, meu bem, vamos procurar um médico. E eu mesmo falei, não preciso de médico, isso vai passar. E não passou. Então, precisou mesmo de entrar o médico, de entrar a medicação. E eu tomei ali durante 1 ano a medicação. E aí, o que eu fiz? Eu fui tomando a medicação, mas eu também fui me fortalecendo espiritualmente. Eu voltei para a disciplina do jejum. Gente, o jejum é poderoso demais. Como fortalece o nosso espírito o jejum. Então, eu voltei para a disciplina do jejum. Eu passei a primar mais pelo meu momento a sós com Deus. E aí eu rasgava, né? O meu coração, não apenas diante do psicólogo, mas diante do meu pai também, né? E aí isso foi me trazendo de novo o equilíbrio. E aí a gente foi se livrando do remédio. E graças a Deus eu nunca mais precisei. E o problema continua, entendeu? Eu lido com o problema, mas eu estou bem. Eu estou forte para lidar com ele. Exatamente, né? A diferença é essa. Não é que você vai tomar um comprimido e o problema vai sumir vai junto, sumir, né? Quem né? dera. Junto com... Desce uma cápsula e dá na farmácia, cápsula solucionadora do problema tal, a falta de emprego, a falta de grana. Não existe. Mas existe para como a gente vai enfrentar o problema, né? A Bíblia diz que o dia mal vem. O dia mal vem para todos nós. Eleazar gosta muito de falar isso. Mas como você vai estar o dia... Como o dia mal vai te encontrar. Né? Ele vai te encontrar como? Fraco,
desanimado? Pode ser que sim. Agora, se eu mantiver, se eu procurar manter mesmo e mantiver o meu relacionamento com Deus, eu sempre tive muito esse hábito de chorar muito diante de Deus, muito, chorar. O Eleazar fala numa época que a gente passou umas situações muito difíceis também, uns anos atrás, ele chega em casa, tinha uma pocinha d'água no chão, literalmente uma pocinha, ele era o meu lugar de chorar, e eu chorava mesmo, ainda hoje eu deito, às vezes eu deito no chão toda mesmo, fico lá e choro, tem hora que a gente não tem como nem falar nada, a gente está lá no colo do pai chorando mesmo, todas as vezes, eu já me levanto mais fortalecida. É claro, né, gente? Cada história é uma história. Sim. Cada pessoa vive a sua única, realidade, é verdade. única. Ninguém está aqui falando, simplificando e dizendo que se você for chorar, você não tem vai mais melhorar. depressão. Não é isso. Cada um é Mas cada um. é um conjunto de atitudes, porque, como a gente está falando, a gente é corpo, alma e espírito. Então, a gente tem que trabalhar espiritualmente o quê? São essas disciplinas. Louvor, adoração, jejum, oração, não é? Conversas que edificam você. O que você está fazendo? Se você tem uma pessoa que já tem, talvez, um histórico na família de depressão, já tem uma tendência, às vezes até hormonal, Sim. e aí você só fica nas redes sociais vendo coisa horrível, vendo coisas ruins na Não vai televisão, ajudar vendo nada. programas horríveis. Só vai piorar. Só vai piorar. Minha mãe ontem comentou de um programa que ela assistiu lá de prisões, as piores prisões do mundo, eu já vi um pedacinho. É deprimente. Eu falei, mãe, para que você... Não, assisti só 5 minutos, eu não dei conta. Então, assim, existem programas que nos ofendem, nos deprimem, que Sim. nos põem para baixo. Você fala assim, não parece coisa da humanidade, né? Parece uma coisa de animais selvagens. E você fala, Deus, a gente precisa, a Bíblia fala tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama. Né? Filipenses fala, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, a gente tem que procurar fazer tudo que está às nossas mãos, né, para prevenir e para ajudar uns aos outros. Eu ia perguntar para você... É interessante a gente estar aqui falando da depressão, que é uma das principais causas do autoextermínio. Sim. Ou seja, a depressão é esse catalisador que leva a pessoa a um nível de dor tão grande que ela quer acabar com a dor. Algumas pessoas dizem que o suicida, ele não quer acabar com a vida. Ele quer acabar com a dor. Sim. E aí ele recorre ao autoextermínio. Porque talvez ele já tentou, na cabeça dele, todas as maneiras para tirar aquela dor, não conseguiu. A última que restou na mente dele. Sim. Agora, é importante a gente pensar em algumas coisas também, junto com a depressão, essa identificação de uma tristeza resistente, que não passa, que não dilui, os dias vão ficando cinzentos, as coisas que você gostava, você não gosta mais, uma irritabilidade muito grande, porque a ira também, você estoura com uma pessoa toda hora. São os extremos, né? E isso é uma evidência, um sinal que pode ser depressão, porque às vezes a gente pensa que é só a tristeza, que é só o choro que caracteriza a depressão, mas a depressão também é caracterizada pela ira. A pessoa está sempre muito nervosa, ela não resolve a questão, ela estoura por qualquer coisa e depois dá aquele sentimento de, puxa vida, como é que eu perdi a cabeça desse jeito? A pessoa não se reconhece mais, isso também pode ser uma evidência de depressão. Agora, sem ser a depressão, também tem aquelas causas que, por exemplo, você foi à falência. É algo drástico que acontece na sua vida. Você foi à falência. O amor da sua vida te traiu. Entendeu? Então, não é uma coisa que vem se arrastando, né? Que vem se aumentando. Às vezes, sorrateiramente, silenciosamente, aquela doença vai crescendo ali. Só abrindo um parênteses, a gente chama de depressão de doença e o pastor Fábio falou muito bem, ele falou assim... depressão, a fala de muitos depressão é para gente que não tem Deus. Falta de fé. Falta de fé, falta de Deus, né, e tal. Mas, gente, vamos falar. É uma doença, nós já chegamos a essa conclusão aqui, mas é a única doença da qual o ser humano não quer sobreviver. Né? Se eu tenho um câncer, eu vou buscar, né? Eu vou lutar pela minha vida. E a depressão, ela te tira a capacidade de lutar pela vida. Ela te leva a desistir da vida. E não vamos ignorar que o inimigo das nossas almas, oportunamente... Sim, aproveita. Ele aproveita desse momento de fragilidade. Né? Então, vamos ser sábios. Se você está com sinais de depressão, com alguns comportamentos que podem te levar para a depressão, vai pedir ajuda, porque você não vai dar sopa para o diabo, porque ele não vai te dar trégua. Sim. Né? Ele nos golpeia quando a gente está fragilizado. Agora, e diante desse caso, eu tenho pessoas na família,
na minha família, que já se mataram por causa do final de um casamento. Então, tipo assim, viviam juntos, né? Um primo meu distante vivia junto com essa moça, gostava dela muito, era totalmente devotado a ela, né? Dependência emocional. Dependência emocional, e ela desistiu daquilo por um outro cara, né? Ele não pensou duas vezes, ele com filho, com tudo, não pensou duas vezes, ele foi para o desespero e se matou, né? E aí, o que a gente pode falar para essa pessoa que está nos assistindo e que passou por uma traição e que está tendo sugestão de suicídio porque, quer saber, vale a pena viver, não? O homem para quem eu dei minha vida toda agora me trocou por uma menina mais jovem, né? A mulher que eu cuidei, quem eu protegi. A empresa que eu me dediquei. A empresa que eu me dediquei, né? Mover um processo contra mim, quer dizer... O que eu dizer para essas pessoas que estão vivendo agora algo dramático, algo drástico, algo que atravessou a história, assim? Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente. Transformais pela renovação da vossa mente. Então, o que nós precisamos, nesse momento, se você está passando por isso, é buscar ajuda, é cuidar da sua saúde emocional. Uma pessoa que vive um luto da separação, ele é uma pessoa doente naquele momento emocionalmente. Então é bom a gente sempre cuidar da nossa saúde emocional. Uma pessoa que está indo à falência e ela tem família, e principalmente nos dias de hoje, isso é muito comum, principalmente com a pandemia, muitos empresários foram à falência. Muitas pessoas perderam tudo. Então é importante você já começar a cuidar do seu emocional. Você ter um psicólogo, ou um psiquiatra que você vai, ou um terapeuta, ou uma coach, né? A gente tem, principalmente no meio cristão, tem preconceito com coach. Não fala em coach comigo, porque às vezes por causa de algumas pessoas que se auto-intitularam coach, ficou um pouco assim queimado, fala assim, isso aí todo mundo é coach, mas não, gente. O coach é um treinador, né? Essa é a palavra, um treinador. É muito importante. Eu tenho uma coach, a Kenia Shabe, e ela me ajuda assim, de uma forma maravilhosa. Eu brinco com ela assim, falo, senhor, você é minha pastora agora, porque me direciona, faz com que eu pense nas coisas. Como eu trabalho, como eu falei para você, eu trabalho no escritório, tem muitos problemas, a gente tem muito problema para resolver, muita coisa para resolver. Com a pandemia, então... Fala essa história de problema comigo, Com a pandemia, então... Nem se fala. Meu marido trabalhava sempre muito, agora ele está trabalhando 14 horas por dia, no mínimo todos os dias, tadinho. Então, você imagina, a gente precisa ter alguém para conversar, para ajudar a gente a pensar. Quem está de fora, às vezes tem uma ótica do problema diferente da nossa. Sim. Né? Ele pode nos direcionar. Então, assim, deixar só uma palavra para quem está passando por alguma coisa que pode estar te causando um desespero. Busque ajuda para o seu emocional. Né? Deixa a sua saúde emocional em dia, porque os problemas, eles vão fazendo com que a gente até se afaste de Deus. Né? A gente não arruma o problema porque a gente se afastou de Deus. É o problema que vem e a gente vai se afastando. Porque você acorda de manhã lembrando daquele tanto de coisa que você tem, né? Fala, meu Deus, a prestação vai vencer de novo, hoje, o gerente já me avisou, o advogado já me avisou, e dinheiro que o juiz já intimou, e isso, e aquilo, e agora isso. Você não tem ânimo nem para orar. Sim. Você fala assim, meu Deus, peraí, calma, eu tenho que eu vou fazer? Sai de casa sem rumo, né, sem saber, vai lá para o seu escritório, não sabe que decisão tomar. É hora de sentar e conversar com uma pessoa. Principalmente com quem já passou por isso, né? Consultor hoje é uma pessoa que pode te ajudar na saúde emocional, né? Um consultor experiente, ele já sabe. Um advogado pode te ajudar. Às vezes você está lá desesperado ele dá com uma dica coisa, valiosíssima. ele chega e fala, não, calma, não, isso aqui não é assim não, eles não podem fazer isso não, aqui, ó, você tem direito a isso. Você dá uma Ou outra então perspectiva. faz dessa forma aqui. Né? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É tão bom, né, quando você chega num escritório de um advogado assim, traz a luz. aquele tanto de coisa que você fala, meu Deus, vai acontecer isso, vou perder minha casa, vou perder isso. Ele chega e fala, não, aqui, olha, é isso. Tem uma fala, saída gente, aqui. Eu acho importantíssimo, né? Isso que você falou é importantíssimo, porque a gente tem
em várias situações da nossa vida, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para ajudar a gente, né? Existem algumas doenças, algumas síndromes, algumas coisas, fala, não, você vai ter que fazer fisioterapia, terapia ocupacional, né? Muitas crianças, por exemplo, atividade física e tal, né? Então, assim, não é uma coisa só, uma pessoa só. Então, na situação que você citou aí, Helena, principalmente nós cristãos conhecemos a palavra de Deus, enfim, somos pastores também, talvez a primeira pessoa que essa pessoa, se for cristã, estiver passando por isso, deve procurar um pastor. Agora, o nosso conselho, eu acho, para os pastores, né? Que os pastores não fiquem só na oração, né? Vamos orar, que é indiscutível, gente, o poder da oração, a necessidade da oração. Mas que os pastores também saibam aconselhar, e esse conselho que você deu aí, né? Que os pastores falam assim, filho, nós vamos orar. Igual eu falo quando as pessoas me procuram como pastor, eu falo, vamos orar, eu vou entrar nessa guerra com você. Nós vamos jejuar juntos, nós vamos batalhar juntos, nós vamos crer, mas você também vai procurar um psicólogo, você também vai procurar um médico, você vai procurar também um ginecologista, o clínico geral, quem seja da situação que eu estou percebendo, o advogado, um consultor, um coach, seja lá quem for. Nós, pastores, nós líderes, quando somos, normalmente eles procuram a gente primeiro, porque a gente está mais perto, né? A gente está acessível. Se ele for procurar alguém, talvez ele vai ter que pagar de cara, a gente está ali acessível para ele, para aconselhar, e esse realmente é a nossa missão, é o nosso papel, o nosso chamado, não é? Às vezes a pessoa fala, ai, eu preciso conversar com você, mas eu não quero te incomodar, mas você não vai me incomodar. Né? A gente tá na chuva, eu sou chamada para isso, para tentar te ajudar. Pessoas, né? Então, assim, esse conselho para os pastores, os líderes, quais forem, para que saibam também aconselhar e saibam, entendam, abram a cabeça para que é uma multidisciplinariedade que tem que entrar, principalmente numa situação drástica assim. Agora, Helena, deixa eu só falar mais uma coisa que eu acho importantíssima, que sempre, eu gosto muito de falar sobre isso, e como mãe, né, eu gosto muito de falar sobre isso, para a gente preparar sempre os nossos filhos com o quê? Eu falo que a baixa autoestima, ela é um problema seríssimo. Seríssimo, né? A gente vê que muitos problemas vão acontecer se a pessoa tiver baixa autoestima. Porque se ela é uma pessoa insegura, é uma pessoa que não sabe seu próprio valor, aí ela encontra alguém, né? Vamos pegar um exemplo aí, não estou falando que é, mas exemplo do seu primo, por exemplo, né? Nós estamos falando que é, né, gente? Só um exemplo. E aí ela se apaixona por aquilo, ela fica dependente daquela pessoa, porque aquela pessoa supre aquela necessidade que ela tinha, emocional, a estima dela fica... Ela é aquela pessoa, não é ela. É algo que vem de fora. Quando a pessoa tem uma baixa autoestima muito grande, uma insegurança, um baixo senso de valor, ela vai precisar sempre de alguma coisa de fora. O meu trabalho, a minha família, meu filho, é o meu marido. O marido até vai embora, mas tem um filho ainda, então eu tenho filho, eu me apego em alguma coisa. Se eu perco tudo isso, acabou. Eu estou totalmente à mercê de mim mesma. Eu não tenho segurança, eu não tenho solidez, eu não tenho fundamento. Então é muito importante a gente... E nós, emocionalmente, ficamos muito mais vulneráveis se a gente não souber quem a gente é, o nosso valor em Deus. E é claro que, mesmo sabendo que a gente é, gente, o nosso valor em Deus, a gente passa situações difíceis, ninguém está falando que não. Mas é diferente a sua reação. A sua reação. O extremo pode não acontecer, a gente vai sofrer, vai... Né, gente, vamos entender, o sofrimento está tudo bem. O sofrimento faz parte da jornada humana. Às vezes, nós estamos vivendo um tempo em que sofrer virou... Não, ninguém quer sofrer. Não, claro, ninguém quer sofrer. Ninguém quer masoquista, não. Mas o sofrimento está na jornada. Né? Faz parte da jornada, da trajetória humana, a dor, a perda, o sofrimento, a saudade, a separação. Faz parte, né? Tem coisas que a gente vai poder evitar, mas tem coisas que não. Elas vão nos abater, elas virão sobre nós, sem que a gente possa evitar. E aí, como que... O Eliazar fez a minha pergunta. O dia mal vai chegar, mas como que ele vai te encontrar? Ele vai te encontrar fortalecido? Ele vai te encontrar seguro? Ele vai te encontrar com as raízes bem aprofundadas? Porque o vento vai soprar,
mas não vai te derrubar, Exatamente. porque você está colocando as suas raízes no lugar certo. Então é importante, sim, tudo isso que a gente está falando aqui, gente. A gente buscar o profissional, a gente não se isolar na nossa dor, né? Porque tem gente que o pastor, o líder, tem essa característica também. Eu estou sofrendo, ninguém pode saber que eu estou sofrendo. Isso só fortalece essa ideia do supercrente. Sim. Né? Quando eu expus essa questão da depressão, depois, anos mais tarde, eu tive uma crise de ansiedade. Né? Eu pensei que eu estava morrendo, eu pensei que eu estava tendo um infarto. Quando eu fui ver, eu estava tendo uma crise de ansiedade. Por quê? Por causa de muito trabalho. Foi um ano que eu viajei muito, foi um ano que eu atendi muito, foi um ano que eu ouvi muita história cabeluda. E eu lidando com essas coisas no ministério e lidando com as minhas questões familiares. Pessoais. Quando eu pensei que não, pensei que eu estava infartando. E aí eu fiquei sabendo, não, você não está infartando. Você está tendo uma crise de ansiedade, taquicardia, sudorese, né? O peito parece que estava espremendo tudo. Isso foi uma crise de ansiedade. Foi uma crise de ansiedade. O corpo Então, sente. quando eu comecei a compartilhar isso, então vocês também passam por isso, né? Quer dizer, não se feche no seu sofrimento e procura ajuda, trata, e depois que você tratar, que você atravessar, chegou do outro lado, conta para alguém, eu cheguei do outro lado, você vai chegar também. Isso. Não tome decisões definitivas em questões temporárias. Muito vai perigoso. passar, você vai atravessar, você vai Sim, conseguir. em nome de Jesus, né? E verdade. as chances de você conseguir, se você não se isola, elas são muito maiores. Quando Com a gente certeza. busca ajuda profissional e dos amigos também, né? É verdade. Vamos sentar ao redor de uma mesa, gente? Tomar um cafezinho Vamos com a tomar broa. um café com uma broa, um vamos papinho. conversar, né? É verdade. Vamos chorar junto. Com certeza. Aproveitar Seu os corpo, momentos né? bons da vida, né? É porque também vocês acham que o tempo que a gente está vivendo, a gente já está terminando esse programa, mas a gente não pode terminar sem falar sobre isso. Porque hoje tem muita competição. Então a pessoa está com a vida boa. Ela está com a vida boa, a gente tem comida no prato, está casado ali com o amor da vida, os filhos estão tudo com saúde, né? Dá um apertozinho aqui, um apertozinho ali, mas a vida tá indo, tá bem. Mas aí ela entra no Facebook, ela entra no Instagram e vê a amiga lá em Paris e pensa, vida desgraçada, entendeu? Ela começa a achar a vida desencantada por causa da comparação, que entra numa competição. Eu acho que, inclusive, o elemento de comparação impede a pessoa de expor a sua dor. Você está bem? Eu não estou bem, não. Eu estou passando por uma dificuldade. Não, eu perdi o emprego. Tem gente que nem fala. Eu fui demitido. Não conta que foi demitido. De jeito nenhum. Né? Então, vocês acham que esse tempo que a gente está vivendo, onde se exalta muito as conquistas, nas fotos de plástico, nas superproduções, né? Todo mundo é feliz o tempo todo. Vocês acham que isso acentua essa sensação de só a minha vida está dando errado? Sim, totalmente. Hoje a gente vive uma vida editada, né? Hoje nós vivemos com a internet. De filtros. Uma vida editada, de filtro e de disputa. E disputa para cima e para baixo. E né? nunca antes tanto com tanta máscara. Né? Então, As máscaras do Covid e as outras no tantas. primeiro momento, gente, é normal. Eu não vou ficar colocando no meu Instagram toda hora tudo de ruim que acontece comigo. Sim, eu quero claro. mostrar as coisas boas, claro, os momentos que eu estou feliz, os momentos... Mas, às vezes, a cozinha da pessoa tá uma bagunça. Né? É o cantinho. Tudo de pedra pro ar, aí ela pega o vasinho aqui, a água aqui, enquadra e tira aqui. Né? Fala assim, lanche da tarde. E os meninos dela tá tudo lá, correndo, jogado, caído. Né? Acontece. Acontece. Então, o problema é o seguinte, a gente ficar comparando nossa vida com os outros e disputando. Gente, não dispute Não disputa, com ninguém. não. Olha, Helena, tem gente que assim, tudo que você falar com ela, aconteceu melhor com ela, ou pior também. Você fala assim, olha... A mãe do fulano morreu, não, mas a minha morreu, meu pai também, meu irmão também. Fiz 2 cirurgias, então eu sento um pouco assim, eu fiz 5. Tudo assim. Hoje não é pra rir, não. Isso. Fui para um hotel 5 estrelas uma vez, meu Deus me abençoou. Eu fui para um hotel que eles pararam de contar as estrelas. Pararam na 22ª. É porque era a barraca lá do acampamento, era cheio de estrelas. Mas qual que é a então, raiz? Tudo uma coisa melhor ou uma coisa pior. Né? E a raiz é disputa. E a raiz não, a raiz da disputa. A disputa não é a raiz. A raiz da insegurança, disputa é a autoestima baixa, a insegurança. insegurança. Se eu sei quem eu sou, gente, eu sei o meu valor, a minha identidade. A gente fala muito de identidade, fica parecendo um clichê, mas é verdade. Se eu sei quem eu sou, eu não tenho problema
Outro dia alguém falou assim, por que você não passa uns negócios aí para tampar esse vitiligo? Todo mundo fica perguntando. Gente, o dia que eu tô afim, se eu tiver afim, se for no casamento, Márcia, eu tampar, eu tampo, gente. Eu quero te dizer, eu tô amando você. De vitiligo? De Eu vitiligo. sou colorida. Eu falo com meu marido, você tem uma mulher colorida. Você tem uma mulher dálmata. É porque é o seguinte, você, tipo assim, essa sou eu. Né? Isso. Eu tenho umas manchas nas pernas que também chegaram aí, não sei por que não. Né? E o pessoal falou assim, aqui. Aí uma vez eu fui fazer umas. Eu era da República das Saias, fui fazer umas fotos, mas tem umas manchas nas suas pernas. Eu falei, não, mas essas manchas são minhas, faz parte de mim. Mas não, tem uns cremes que você passa, que disfarça, ou põe uma meia calça. Não, essa sou eu. Essa sou eu. Essa mancha faz parte de mim. Sim, e não tem problema Entendeu? tampar, por exemplo, tem uma mancha muito branca que eu passei um creminho. Sim. Não tem problema tampar. O problema é o coração, gente. O problema é o coração. Então, assim, se eu sei quem eu sou, o meu valor não está... A minha pele... Você me conheceu antes, as pessoas nem acreditam que eu era morena. Sim, Márcia Era Preta. morena, meu apelido era Márcia Preta. Uma pele maravilhosa. Eu lembro quando eu era adolescente... Não tinha uma espinha. Todo mundo fala assim, que pele é essa adolescente? Você não tem uma espinha. Eu tenho duas lá em casa agora, que tem espinhas, né? E minha pele morena, toda uniforme, aquela pele linda. Você olha e me fala, meu Deus, essa minha pele era bonita mesmo. Mas isso me afeta, agora eu tô toda manchada. Não. Gente, Porque eu você não sei é quem eu você sou. não é a sua eu não pele. sou minha pele, eu não sou aquela postagem. Então, se eu tenho certeza de quem eu sou, a minha vizinha pode ter mais do que eu vou me alegrar com ela e vou celebrar o que eu tenho. Isso é libertador. Então, a raiz não é a disputa e não é a competição. É a baixa autoestima que foi gerada lá em algum lugar na sua infância, enfim, uma rejeição, qualquer coisa que você vai ter que descobrir. Mas isso também, se você é uma pessoa invejosa, uma pessoa que nunca valoriza o que tem, procura um psicólogo também, Sim, né? Então, assim, a gente está falando de vários assuntos assim relacionados a comportamento, mas para a gente voltar aqui, né, que é tanta coisa para a gente conversar, acho que nós 3 também não conversamos juntos, né? E tá tão gostoso, a gente pode ficar aqui horas conversando, mas o que a gente... E nós passamos por... Todos nós aqui poderíamos contar todas as dificuldades pelas quais a gente passou e passa e enfrenta ainda. O vitiligo, por exemplo, é uma doença autoimune, é uma doença que o corpo produz e também está ligado ao emocional. Eu tenho psoríase, que também é uma doença autoimune e está ligado ao emocional. Emocional, exatamente. E aí, você tem o quê? Olha, Você eu tenho tem. uma que eu nem vou falar agora. Mas todos nós temos, Todos nós né? temos aí o nossas espinho na questões. carne, como o nosso querido apóstolo Paulo tinha, a gente não sabe o que é, mas ele tinha alguma coisa, nossas questões. Então eu falo o seguinte, uma frase assim que eu criei para mim e eu gosto de compartilhar. Deus nos permite ter momentos de alegria, que a gente tem momentos maravilhosos, Sim, né? graças De a alegria. Deus. Aqui a gente está tendo um momento de alegria, Sim. mas a gente tem assim, aquele nascimento do filho, o casamento, aquele momento assim que você está em êxtase, aquele momento de adoração que você não quer que acabe nunca. Ele nos dá esses momentos para a gente ter uma gotinha muito pequenininha do que é o céu. Do que está vindo por do aí. que está vindo. E ele também nos permite passar dificuldades, tristezas, para que a gente queira o céu. Sim, sim. Porque você já imaginou, nós humanos, gente, se a gente não tivesse nenhuma dificuldade, você ia querer ir para o céu? Você ia querer fazer o que no céu? Você não quer o céu. Porque o céu significa a presença de Deus, significa Jesus, significa Plenitude. que é o que tem mais de maravilhoso lá, A a plenitude. Mas a gente está tão querendo isso aqui, a gente não pensa na eternidade, a nossa mentalidade não é no eterno, é no temporário, é na fama, é no dinheiro, e isso está cada vez pior. Então nós precisamos fazer o que a Bíblia diz. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. É isso aí. Ajunta tesouro no céu. Ajunta é lá que a traça não corrompe, não corrói, não é? Porque tudo, nosso corpo, a gente está falando aqui, ele é totalmente degradável, né? Tão facilmente degradável. A gente tem um vitiligo, tem uma outra doença, frágil. pessoas têm doenças mais sérias, muito mais sérias e tem que fazer tratamentos terríveis. E tudo que a gente tem, hoje você tem, amanhã você não tem, você tem uma casa, amanhã você não tem, você tem um carro, amanhã você não tem. Nada disso importa, Sim. porque onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, que o seu tesouro esteja no Senhor, esteja no céu e procure realmente viver cada dia para isso. E os pastores que passam, né, Helena, como você está falando, a gente tem aquela de achar que é super-herói, que é super-homem, que é super-crente, e o orgulho também, né, o orgulho de falar assim, se eu falar que eu estou com uma dificuldade,
eu vou demonstrar uma fragilidade. E qual o problema? Qual o problema? E por que não? E eles, você falou também de contar no principinho, né? Os líderes, principalmente igrejas grandes, eles geralmente são muito sozinhos, né? Sim. São muito solitários. Por várias questões, que daria outro programa, né? Eles se isolam muitas vezes, até por várias decepções ou várias situações. Eles são muito sozinhos, isso é muito perigoso, né? Sim. Porque às vezes não quer compartilhar nem com a esposa uma dificuldade, um problema, e esse isolamento, essa solidão interna é muito perigosa. É isso né? aí. Bom, o nosso tempo acabou, Ah, mas eu que espero pena. que tudo aquilo que a gente conversou aqui, que tenha levado luz para o seu coração, você que está Amém. atravessando um período difícil na sua vida, que você se volte para o Senhor, Amém. que você busque ajuda, que você busque o profissional. Graças a Deus, hoje nós temos tantos profissionais maravilhosos aí Verdade. que nós citamos nesse bate-papo. Então, não se isole na sua dor. E não pense que só você está passando por isso. Tem muita gente, sim, atravessando o vale da sombra da morte. Mas nós vamos chegar no outro lado, em nome de Jesus. Amém. Senhor é conosco. Então, que em nome de Jesus você seja encorajado através desse programa. Amém. Eu deixo aqui o meu abraço. Pastor Fábio, se despeça do povo. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui com a gente. Você também, Márcia, deixa as suas últimas palavras Amém. aí. Obrigada, viu, meninas, por estarem aqui. Muito obrigada também pela sua presença. Um beijo. E nós também estamos à disposição para ajudar você. Procure ajuda. E se esse programa te abençoou, ele vai ser disponibilizado no YouTube e você pode indicar para uma pessoa que você sabe que vai abençoar. Que você que não está passando por uma dificuldade, ou não está atravessando, ou já deixou o vale para trás, que você se levante como resposta na vida de tantas pessoas que precisam de um ombro amigo, de uma palavra de encorajamento. Que Deus nos abençoe. Até a Amém. próxima, se Deus quiser.